Estamos iniciando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo através do nosso programa Luz do Evangelho com o nosso querido Navarro. E, sem dúvida nenhuma, o Kardec esmiuçou o Evangelho de Jesus. E no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele chamou a atenção para uma colocação de Jesus: buscai e achareis. E nós sabemos que esse capítulo é desenvolvido uma análise do Kardec a respeito de algumas colocações do Cristo. Ele inicia falando sobre pedi e obtereis, batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Mas o Kardec, com o seu aspecto didático, ele diz o seguinte: não é bem assim. Você vai pedir e vai conseguir, vai buscar e vai achar. Não. Ele fez uma analogia entre o buscar e achareis, no ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, a gente não tem como conseguir sem o trabalho, porque na nossa evolução o trabalho é fundamental. Então, vamos trabalhar, vamos conseguir. Se nós alinharmos com as propostas corretas, nós vamos conseguir, mesmo porque o plano espiritual está sempre nos ajudando. Agora, a gente vai pedir e vai obter? Vai buscar e vai encontrar? O que você acha, Navarro? Doutor, queridos amigos, é sempre uma alegria estarmos juntos aqui discutindo o Evangelho de Jesus. Essa questão suscita uma análise já de imediato. Buscai significa atitude, fazer alguma coisa. Então, a própria orientação do Senhor Jesus já nos indica a necessidade de fazermos aquilo que nos compete. Porque todos nós temos necessidades. Sejam reais, sejam fictícias, todos nós temos as nossas necessidades. E muitas delas, instintivamente, a gente vai procurar. Mas o que o Senhor Jesus está nos apontando, que é preciso fazer com que nós façamos a nossa parte, para que haja resultados. Ora, nós vivemos num ambiente espiritual, é verdade, embora estejamos encarnados, nós vivemos num ambiente para desenvolvimento dos nossos espíritos e nós precisamos, como propõe Kardec, sermos herdeiros das nossas próprias obras. Então, não há justificativa para sentarmos na sarjeta da vida, pedir e ficar aguardando, sendo que a lei de trabalho, e o próprio Mestre Jesus vai dizer isso, ele que é um espírito puro, um espírito já vinculado completamente a Deus, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então jamais o Senhor nos indicaria a inércia ou nos indicaria uma fórmula para que nós pudéssemos pedir aquilo que a gente acha que é importante mesmo, porque a gente acha muito importante um monte de coisa que não serve para nada, né? Ele jamais falaria isso para nós, sabendo que há uma necessidade de produção para que a nossa experiência aumente. Porque é através das atitudes, através do dia a dia, através das ações, que a experiência vem. E vai abrindo o horizonte da alma para novas possibilidades, novos entendimentos. E é verdade, e não poderia ser diferente, que a providência divina vai estar sempre contribuindo e retribuindo de acordo com as nossas possibilidades, né? E aqui a gente poderia chamar para as nossas reflexões aquela condição da parábola dos talentos, onde mais é dado aquele que faz bom uso dos talentos que tem. Então, à medida em que a gente se desenvolve, que a gente vai buscando aquilo que a gente gostaria de receber, que a gente vai encontrando aquele que a gente vai buscar, né, nós vamos tendo mais possibilidade de nos desenvolver rumo à perfeição dos nossos espíritos. Quando o Kardec alinha o seu raciocínio para explicar essa colocação de Jesus, que depois ele coloca assim: o pai, se o filho pede um pão, ele não vai dar uma pedra. Se pede um peixe, não vai dar uma serpente. Então, ele disse assim: nós que somos pais humanos, cheios de defeitos, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Imagina Deus. Deus, sem dúvida nenhuma, quer tudo de bom para nós. Ele não vai deixar de dar para nós o que nós precisamos. Agora,
Às vezes a pessoa está buscando coisas que não tem nada a ver com o seu progresso espiritual. Pelo contrário, está buscando coisas que vão chafurdá-lo na lama. E aí fica muito complicado. E Deus vai dar? Não, não vai. Deus vai permitir? Ele pode até permitir, porque a vida é holística e as nossas escolhas são soberanas, nós temos livre-arbítrio, e Deus até permite para a gente se dar conta que amanhã não foi uma boa escolha. Mas o que o Kardec quis colocar é que Jesus também deixou isso muito claro, que nós humanos queremos o bem para os nossos filhos. Imagina Deus. Então Deus vai dar tudo e mais alguma coisa para a gente se dar bem na vida. Agora, para desenvolver as nossas aptidões, nós tivemos a infância lá nos animais. A infância da nossa alma foi nos animais. Hoje nós já estamos, entre aspas, na adolescência. E para chegar na fase adulta, na fase senecta, para estarmos mais abalizados. Nessa fase da adolescência espiritual, nós precisamos nos construir. E aí vem a ciência, que precisa ser desenvolvida, nós precisamos desenvolver nosso aspecto moral. Agora, isso é uma experiência de cada um, vivenciada aqui na Terra e no plano espiritual. Agora, se nós fôssemos reencarnar, por exemplo, sempre começando da estaca zero, seria um desastre, porque a humanidade não evoluiria, sempre começando do ignorante, do ignorante, do ignorante. Veja como que Deus é pródigo. Ele deu para nós a oportunidade de voltarmos já com a bagagem adquirida na trajetória do tempo, dessa vivência espiritual. Então, muitos espíritos já vêm aqui como cientistas e já descobrem coisas que eles já sabiam como fazê-lo no plano espiritual, vêm aqui, começam a estudar, se dedicam, trabalham e acabam descobrindo alguma coisa que vai facilitar a nossa vida, com a permissão divina. Agora, o intelecto vai levar a pessoa a refletir sobre a sua aquisição e necessidade de reforma íntima, de aquisição moral. Aí então nós vamos adquirindo esse entendimento, com a ajuda de Deus, através das informações que nós recebemos, para chegarmos a esse desiderato da nossa transformação moral. Agora, a proposta de Jesus é que a gente busque. Não fique parado esperando, que a gente faça, que a gente trabalhe, que a gente dedique, que a gente sofra as consequências, que busque a melhoria, a competência que vai acontecendo na medida em que a pessoa trabalha. O senhor tocou na questão do livre-arbítrio, né, que é o poder de escolha que nós temos, né, diante das possibilidades da vida. E, evidentemente, a gente precisa compreender bem essa questão do livre-arbítrio. Existe um livre-arbítrio nosso de quando estamos na condição de espíritos desencarnados. Quando estamos na condição de espíritos desencarnados, diante de uma nova proposta reencarnatória, aprendemos isso desde a questão 258 do Livro dos Espíritos. Nós elegemos um tipo de vida que nos será necessária para desenvolvermos determinados aspectos do nosso espírito, de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com a conjuntura, de acordo com a contingência, né, das pessoas que podem e que não podem participar de nossas vidas. Enfim, nós traçamos um plano de trabalho que vamos chamar aqui de planejamento. E estamos conscientes dele quando estamos no mundo dos espíritos. Mas esse olhar do espírito é justamente em função de ser um espírito imortal e não como um homem encarnado. Quando a gente reencarna, então, e que a gente entra num processo de adaptação à cultura da família que nós estamos inseridos, da sociedade, a gente começa a desenvolver um livre-arbítrio de acordo com o tipo de vida que estamos vivendo, mas já com o passado espiritual esquecido. E isso nos induz muitas vezes, até mesmo pela pressão do instinto de conservação, do instinto de preservação da vida, né? E vai sendo realçado em nós um pouquinho do orgulho que a gente ainda carrega, do egoísmo, da vaidade. A gente começa a modificar o nosso livre-arbítrio no sentido de satisfações das nossas então necessidades que a gente acha que são prementes. E aí entra a ilusão. Kardec faz uma pergunta muito interessante no Livro dos Espíritos,
a respeito das condições que vão propiciar a felicidade para nós outros aqui na Terra, e valeria muito a pena nós todos refletirmos, é a questão 926 do Livro dos Espíritos, porque todos nós buscamos alguma forma de nos sentirmos mais felizes, queremos uma fórmula mágica, ou pedir essa ou aquela característica para as nossas vidas para Deus, que vai sempre respeitar a condição do Espírito, aquela condição do planejamento. Então, o que vale primeiro é o livre-arbítrio do Espírito, por isso que Deus não dá tudo aquilo que a gente pede. Mas nessa questão 926, os benfeitores espirituais vão nos alertar sobre as necessidades fictícias que nós criamos. Nós inventamos necessidades. E eles vão dizer que será mais rico aqui na Terra aquele que precisar de menos coisas. Então nós a gente vem ao longo do tempo pedindo coisas, e notadamente coisas materiais, achando que isso vai agregar para nós felicidade, quando não vai. Nós precisamos compreender as respostas de Deus aos nossos anseios. Então, quando Jesus fala busca, pede, bate, a gente precisa aguardar a forma como a providência divina vai responder, porque, segundo Jesus, Deus sabe muito antes da gente pedir o de que nos é necessário. E precisamos ter isso em mente, não é, doutor? Inclusive, numa outra passagem evangélica, em que Jesus recomenda aos discípulos que fossem divulgar o Evangelho, mas que não levassem nada no alforge, ou seja, nem comida, nem roupa, nem nada, porque se eles chegassem no local, deveriam analisar se seriam bem recebidos ou não. Se houvesse essa simpatia, então que eles ficassem lá e proclamassem a paz naquele ambiente. Mas se fossem rechaçados, ou seja, não aceitando a acolhida desses discípulos, que eles fossem embora. Mas Jesus não diz para brigar, para, vamos dizer, maldizer, não. Simplesmente deixasse o pessoal em paz e levasse a paz consigo. O que Jesus quis dizer? Não é que a gente não tem que se preocupar com nada, não é, porque bem da verdade, se a gente vai viajar, naquela época o pessoal viajava muito pouco e eram poucas pessoas que faziam esse translado. E era praxe também serem recebidos nas tendas. Chegava lá o transeunte, eu posso dormir aqui com você hoje? Posso ficar? Não, pode, fica aqui. Isso era praxe da época. Hoje não, a gente sabe que para fazer uma viagem é muito complicado, você tem que fazer a mala, tem que contratar serviços, e Jesus não falaria isto nesse momento para nós. Não leve nada, nem roupa, nem proventos, nada. Acredita que dá certo. Não. Isso era naquela época. Mas o que Jesus quis dizer com isso? É que a gente confiasse na providência divina. Que ele até colocou, procura o reino de Deus e sua justiça, e tudo é dado por acréscimo da misericórdia do Pai. O Chico Xavier, naquela simplicidade dele, mas a grandiosidade que lhe era peculiar, ele dizia assim: quem vive retamente, Deus provê. Quer dizer, quando a gente está trabalhando, está fazendo as coisas direitinho, procurando não lesar ninguém, procurando levar informações salutares para aqueles que estão conosco, desenvolvendo as suas aptidões dentro das regras exigidas pela sociedade, isso significa viver justamente. E para estas criaturas realmente não vai faltar o necessário. A grande problemática é que a pessoa não se contenta, conforme o Navarro até colocou, com essas coisas que são importantes. A gente quer o supérfluo. E Deus não vai atender a nossa súplica no supérfluo. Ele vai ficar sempre no necessário. E para vivermos e construirmos o nosso espírito de uma maneira essencial, nunca vai faltar para nós o necessário. Nisso Deus é pródigo. Ele não vai faltar na sua atenção para conosco. O que não vai acontecer quando a gente fica pedindo coisas da matéria, que muito pelo contrário, às vezes nos leva ao atraso da nossa evolução espiritual. É verdade. E essa questão da providência divina precisa ser bem compreendida, porque Kardec, quando começa o Livro dos Espíritos, nas suas primeiras perguntas, ele vai falar sobre Deus, né? E vai trazer com muita facilidade, são 16 questões tão somente, mas são absolutamente esclarecedoras, né?
Deus é a própria perfeição, é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Então existe em Deus aquelas perfeições que nós somos capazes já de dar uma compreendida, né? A gente ainda não tem noção do que é Deus. Só com o aproximar da perfeição que a gente vai ver e compreender a linguagem do próprio Livro dos Espíritos. Ora, Deus, para ser bom, ele precisa, antes de tudo, atender às necessidades das suas criaturas. Mas por ser inteligente, ele também é previdente e só vai dar aquilo que a criatura tem condições, né, mínimas para realizar. Então a busca pelas coisas que é absolutamente natural, tanto que Jesus, mais uma vez, vamos repetir aqui, Jesus está dizendo, busca e achareis, encontrareis, bate e será aberto, pede e obtereis. Jesus está falando para nós agirmos. Mas, na verdade, o que é que nós estamos querendo quando a gente questiona, pede, quando a gente questiona no sentido de conseguir novas coisas? Nós estamos querendo mudar de patamar, ou seja, nós estamos querendo alterar as nossas vidas. E nós poderíamos perguntar, é possível alterar um planejamento reencarnatório já estando aqui na Terra? Porque o que a gente está pedindo é mudar as condições que o próprio planejamento anterior já previa. E os benfeitores espirituais ouviram de Kardec essa colocação na questão 860 do Livro dos Espíritos. Né? Kardec vai perguntar para os benfeitores se é possível evitar determinados acontecimentos que estavam planejados e fazer com que aconteça outros que não estavam. Né? No sentido da gente compreender de que forma Deus trabalha, né? E com o nosso próprio ser e com o nosso próprio destino. E os benfeitores espirituais disseram que sim, que é perfeitamente possível, desde que essa mudança que eles chamam de aparente se encaixe no planejamento reencarnatório traçado pelo Espírito. Ou seja, mesmo as mudanças que a gente pede aqui na Terra, as alterações que a gente quer implantar em nossas vidas, elas precisam se encaixar naquilo que foi planejado pelos Espíritos. Mas os benfeitores vão dar a dica dizendo para nós que a gente não deveria se preocupar com isso. Que a gente deveria se preocupar com o único objetivo da vida do espírito encarnado, que é praticar o bem. Isso muda todas as coisas e evita ainda males maiores. Ou seja, se nós nos contentarmos com as possibilidades que a vida nos apresenta, enfrentando-as com galhardia, com boa vontade, com bom ânimo, conforme propõe Jesus, as coisas vão acontecendo sempre em consonância com o planejamento anterior, que está absolutamente circunscrito dentro da lei de amor e de justiça. Pois que se Deus permite um planejamento, esse só pode estar dentro do ambiente do amor e da justiça. E nós precisamos nos acostumar com esse tipo de raciocínio para a gente viver a vida tal qual ela se apresenta, mas que a gente saiba impor a nós outros uma prática constante do bem. Então, o nosso primeiro ideal deveria ser pedir a Deus oportunidades de ser bom, oportunidades para perdoar, coisa que a gente não admite, né? Oportunidade para prestar serviço, oportunidade para ser voluntário, para servir. E é uma coisa que a gente ainda não está muito acostumado, a gente prefere ser servido. Daí a prova é que a gente pede muito e se predispõe a pouco, né? Como o próprio Saulo de Tarso, né? Senhor, o que queres que eu te faça? Nós ainda não estamos no nível de pedir, né? Esse tipo de coisa. Interessante, Navarro, você está colocando, estava pensando. A gente pode alterar o programa? Pode. Para mais ou para menos. Para mais ou para menos. Porque de repente a gente sempre quer para menos, né? Lembro de uma história de uma pessoa que chegou para o Chico e disse assim: Chico, você que está sempre em contato com os espíritos, pede para eles dar uma colher de chá para mim, porque eu estou sofrendo muito. Aí o Emmanuel estava junto do Chico e disse assim: Chico, fala para ele que o que ele está vivendo, ele pediu, ele programou e nós avalizamos. Agora, o que ele está pedindo para liberá-lo deste programa, nós até entendemos que se ele orar e pedir a Deus pela sua irrestrita bondade, Deus vai permitir. Mas esse novo programa nós não vamos avalizar. Ele vai seguir por conta própria. Então veja, nós deveríamos treinar o nosso espírito para pedir para Deus aumentar a carga. Não para diminuir.
Verdade. Porque se nós estivermos sempre firmes, trabalhando, lutando, brigando, fazendo a coisa acontecer, nós vamos adquirindo a competência, nós vamos ficando mais fortinhos, né? Mais sólidos para enfrentar a dificuldade. E aí, vale a pena a gente pedir a Deus para dar uma apertadinha, assim, aumenta mais a carga. Porque os benfeitores têm dito o seguinte, aquelas aparentes situações que são extremadas e parece que estão além do ombro, elas não são verdades, não são verdades. Muitas das vezes a pessoa no plano espiritual, percebendo que a vida aqui é muito rápida, nós passamos muito rapidamente pela vida e que já negligenciamos muitas vezes aí no passado e que por conta disso adquirimos mais complicações e deixamos de acertar aquilo que nós já tínhamos programado. No plano espiritual, percebendo que temos condições, a vida passa muito rápido, de fazer uma coisa bem apertada para acertar todas aquelas arestas, nós pedimos. E o plano espiritual vai analisar a nossa competência. Não, ele tem competência, ele vai ter que passar meio apertadinho, mas ele tem competência. Eles deixam. Por isso é que o plano espiritual, Jesus colocou isso muito bem, não há fardo além do ombro. Nunca Deus permite que nós assumamos papéis que estão além da nossa competência. Seria uma falta de caridade, uma falta de amor divino. Mas Deus não permite. Agora, quando a gente pede uma carga pesada, porque a gente sabe que a gente pode realizar, e o tempo é tão rápido, e vamos acertar muitas arestas numa existência só, eles permitem. E nesse caso, parece que o fardo é além, mas não é. Só que a pessoa chega aqui, como você colocou, né, Navarro? Do lado de lá tem um programa, né? Chega aqui, esquece que quer mudar tudo. Chega aqui e já começa a dizer, não dá para o senhor dar uma aliviada. Chico, pede os espíritos aí para dar uma maneirada. Olha, os espíritos vão dizer, como o Emmanuel disse, olha, você quer mudar? Pede. Deus vai até deixar a coisa mais amena. Mas isso nós não vamos avalizar, porque você pediu, você analisou, você viu, você desejou, você tem competência e nós, hipotecamos solidariedade. Estamos aqui com você. Agora, você quer mudar, o problema é seu. O senhor me fez lembrar, com os seus comentários, a questão 266 do Livro dos Espíritos. Kardec... Eu, quando vejo esse tipo de pergunta, eu vejo quanto ele era espirituoso. Lúcido, espirituoso, prático, né? E ele propõe para os espíritos o seguinte raciocínio. Não parece muito lógico estar se discutindo o planejamento reencarnatório, né? Começou lá na questão 258. É a questão 266. Não parece muito lógico que alguém possa pedir uma vida difícil aqui na Terra. E os benfeitores espirituais, então, vão esclarecer. Como o espírito observa o que lhe falta para atingir a perfeição, o que lhe falta para se transformar num espírito mais feliz, né? Como encarnado, não, a cultura é diferente. E a gente ainda não aprendeu a raciocinar sobre isso, né? Kardec se lembrou de mostrar aos benfeitores espirituais para que eles nos respondessem aquilo que é muito comum em nós, né? A lei do menor esforço. Mas ninguém faz, por que eu tenho que fazer? Fulano faz tudo errado e dá tudo certo. Né? Então a gente vive de desculpismos e nos comparando evidentemente, com exemplos que nos favoreceriam, né? E a gente vive num desculpismo que atrapalha o nosso progresso espiritual. Enquanto nós não compreendermos que a vida é trabalho, que a vida é dedicação, Jesus vai falar sobre isso na parábola dos talentos, dos trabalhadores da última hora, né? Mesmo a do filho pródigo, é trabalho, né? Um que continuou trabalhando, o outro saiu para gastar, né? Então nós precisamos compreender que nós temos que nos tornar úteis à sociedade na qual nós estamos inseridos. Espera isso de nós, tanto que em Lei do Trabalho, na terceira parte do Livro dos Espíritos, vai estar escrito que nós devemos trabalhar no limite de nossas forças. Mas qual é o limite das minhas forças? Só eu é que vou conseguir descobrir na medida em que eu me prestar a trabalhar, que eu me prestar a produzir. E aos poucos a gente vai percebendo que a gente tem muito mais força do que a gente imaginava. E que a providência divina vai nos secundando a cada passo que a gente dá. Mesmo porque a cada passo que a gente dá, fortalece a musculatura, fortalece o esqueleto, fortalece a inteligência, o cérebro, tudo.
né? Então nós só temos a ganhar com o movimento, com a ação, com a atitude. E outra coisa, Navarro, Deus não faz as coisas sozinho. Jesus chegou aqui e já arrumou 12 discípulos para ajudá-lo na sua obra, né? Então Deus tem bilhões de criaturas encarnadas aqui na Terra para fazer o quê? Para construir o planeta. Então, e isso é em cima de muita dedicação, de muito trabalho, como disse o Cristo no Evangelho segundo o Espiritismo, abnegação e devotamento. Aceitando a vida como ela é. Quer dizer, é uma sabedoria aceitar a vida como ela é. Quer dizer, não estou dizendo conformar com ela. Nós temos o direito de tentar fazer alguma coisa para melhorar. Isso está no imo da alma, né? Então, mas a sabedoria está em aceitar, que é abnegação. Mas ele acrescentou uma outra palavra-chave, que é o devotamento. Então nós temos que ser devotados a uma causa. A causa primária, primeira da nossa estada aqui é construirmos o planeta como co-participadores com Deus. Deus quer construir o planeta, ele precisa de nós. Agora, como é que nós vamos construir o planeta? Viciando, agredindo, violentando, na ociosidade, se matando. Pelo contrário, nós não vamos construir planeta nenhum. Agora, o mais importante depois de trabalhar coletivamente é a nossa individualidade. Nós temos que trabalhar para que nós cresçamos espiritualmente. E isso é a dedicação, não no lado material só, mas também na essência do espírito, né? Para encerrarmos as nossas reflexões, o Senhor Jesus foi muito claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas quem quiser vir após mim, que faça por onde, né? Que assuma o compromisso. Um grande abraço a todos e até a semana que vem com mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo.